Na história do progresso humano, poucos elementos se tornaram tão indispensáveis quanto o asfalto. Mais do que uma simples superfície, ele é a base que sustenta o comércio, conecta cidades e impulsiona a ligação global. Hoje, mais de 64 milhões de quilômetros de estradas asfaltadas cobrem o planeta. Uma prova de que, por trás da velocidade e da prosperidade do mundo moderno, existe uma invenção aparentemente simples, mas que carrega em si um peso silencioso. Esse revestimento preto, que à primeira vista parece comum, percorre uma jornada complexa e exigente antes de chegar às estradas. Tudo começa com o petróleo bruto, formado ao longo de milhões de anos nas profundezas da Terra. Ele passa por imponentes unidades de destilação, onde suas frações mais pesadas e densas são separadas, refinadas e transformadas no material que, aquecido e espalhado, se torna o alicerce sólido sobre o qual viajamos, transportamos mercadorias e conectamos continentes. Mas o que há por trás dessa camada aparentemente despretensiosa, que sustenta a vida moderna em todas as suas dimensões? Quais segredos se escondem na história do asfalto? Uma invenção humilde que continua vital até hoje? Fique conosco até o final deste vídeo, porque vamos revelar em detalhes toda a trajetória do asfalto. Desde a extração do petróleo, a produção em refinarias e usinas, a mistura com agregados de pedra, até a pavimentação, compactação e o incrível processo de reciclagem, que permite que esse material renasça quase infinitamente. Você vai descobrir como o asfalto se tornou a espinha dorsal da infraestrutura moderna, movimentando uma indústria que ultrapassa 300 bilhões de dólares por ano, emprega milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, enfrenta enormes desafios ambientais. Então, prepare-se para conhecer a fascinante história de um material que, de forma silenciosa, molda o nosso mundo todos os dias. O asfalto é mais do que um material de construção. É um pilar da infraestrutura moderna. Todos os anos, seu valor de mercado global ultrapassa 300 bilhões de dólares, com mais de 1,6 bilhões de toneladas produzidas para manter e expandir redes de transporte em todo o mundo. Essa indústria não apenas sustenta o comércio e o desenvolvimento das cidades, mas também gera milhões de empregos diretos e indiretos. Contudo, o custo é alto. Envolve o consumo intensivo de petróleo, emissões em larga escala e uma enorme pressão sobre os ecossistemas naturais. Mas há um detalhe fascinante. O asfalto possui uma característica única. Ele pode ser reciclado quase infinitamente. Cada camada de pavimento antigo pode ser triturada, reaquecida e reutilizada em novas estradas sem perder resistência. É essa capacidade regenerativa que abre caminho para um futuro mais sustentável, onde os quilômetros já percorridos não se perdem, mas renascem como base para as jornadas que ainda estão por vir. Um ciclo contínuo que preserva valor econômico ao mesmo tempo em que reduz a pegada ambiental da humanidade. A jornada do asfalto começa com o petróleo bruto, extraído de duas formas principais: poços em terra firme e plataformas offshore no meio do oceano. No mar, imensas estruturas de aço resistem a ventos violentos e ondas colossais, funcionando como verdadeiras cidades flutuantes. Do convés, uma broca de aço atravessa a água e mergulha nos sedimentos marinhos, alcançando profundidades que podem ultrapassar 9.000 pés, sob pressões superiores a 3.000 libras por polegada quadrada. Para manter a operação segura, engenheiros controlam cuidadosamente cada parâmetro. Fluidos especiais de perfuração resfriam a broca, estabilizam as paredes do poço e transportam fragmentos de rocha para a superfície. Dispositivos de prevenção de explosões atuam como um escudo contra imprevistos, enquanto sensores em tempo real enviam dados para salas de controle repletas de tecnologia. Quando tudo está sob controle, o petróleo bruto escuro flui para cima, sendo armazenado em tanques flutuantes e depois transferido para navios-tanque que seguem rumo às refinarias. Na terra firme, o processo é semelhante, mas em condições mais estáveis. Plataformas perfuram camadas de rocha em busca dos reservatórios subterrâneos. Em alguns locais, a pressão natural faz o petróleo jorrar espontaneamente.
Em outros, são usados os famosos cavalos mecânicos de bomba, que puxam o líquido escuro ritmicamente até a superfície. O petróleo, então, é coletado em gigantescos tanques e transportado por oleodutos ou caminhões-tanque até as refinarias, o primeiro passo de sua transformação no asfalto que conhecemos. Dentro da refinaria, o petróleo bruto passa pela destilação fracionada. Em imensas colunas, é aquecido a temperaturas entre 350 e 400 graus Celsius, separando-se em diferentes frações conforme a densidade e a volatilidade de cada componente. No topo, gases, gasolina e querosene. Nas camadas intermediárias, o diesel. E no fundo, a fração mais pesada, um líquido preto e espesso, que após refino adicional se torna a matéria-prima do asfalto. Esse processo exige monitoramento constante. Sensores medem temperatura, pressão e fluxo em cada estágio, garantindo precisão e eficiência. No final, a mistura caótica do petróleo bruto se transforma em componentes distintos, sendo a fração pesada a chave para a pavimentação das estradas modernas. Na jornada do asfalto, o petróleo bruto por si só não basta. Ele precisa se unir a outro elemento essencial: o agregado de pedra. Esse material nasce em pedreiras a céu aberto, escavadas em cadeias de montanhas ricas em granito, basalto e calcário. Rochas extremamente resistentes à compressão e à abrasão, perfeitas para suportar o tráfego constante das estradas. O processo começa com a remoção de camadas espessas de solo, que podem chegar a dezenas de metros de profundidade. Em seguida, os trabalhadores perfuram uma grade de furos, onde explosivos são cuidadosamente colocados. Quando a carga é detonada, a encosta da montanha treme e enormes blocos de pedra se desprendem, caindo no chão da pedreira. Logo após a explosão, escavadeiras colossais e caminhões basculantes de centenas de toneladas entram em ação, transportando as rochas por estradas internas até a planta de agregados. Ali, cada carga é despejada em um triturador primário, que reduz as pedras a pedaços menores. Depois, os fragmentos passam por uma série de britadores e peneiras vibratórias, que os classificam em diferentes tamanhos: cascalho grosso, grãos médios e areia fina. Cada fração é separada em silos, pronta para ser combinada em misturas específicas. O resultado é um esqueleto perfeito. Pedras maiores fornecem estrutura, partículas médias preenchem os espaços vazios e os grãos mais finos unem toda a mistura. É essa combinação equilibrada que garante a força do pavimento preto que sustenta milhões de estradas modernas ao redor do mundo. Com o petróleo destilado transformado em ligante e os agregados devidamente processados, ambos seguem para a usina de mistura a quente, o coração da produção do asfalto. De enormes caixas de armazenamento, o agregado é transportado por correias metálicas até um secador rotativo, um cilindro de dezenas de metros de comprimento. Lá dentro, chamas diretas aquecem as pedras a mais de 150 graus Celsius, enquanto o tambor gira sem parar, garantindo que cada grão fique completamente seco. Do secador, o material aquecido sobe até uma torre de peneiras vibratórias, que o classifica novamente por tamanho. Cada fração é pesada eletronicamente e combinada de acordo com uma fórmula pré-definida, garantindo proporções exatas. Enquanto isso, o ligante asfáltico, mantido fluido em tanques aquecidos a mais de 150 graus Celsius, é bombeado até o misturador central. Essa câmara de aço selada possui 2 eixos gigantes que giram em sentidos opostos, envolvendo cada partícula de pedra com o ligante quente e viscoso. O ciclo de mistura dura entre 30 e 45 segundos, sob temperatura controlada, até formar uma massa homogênea, a mistura asfáltica quente. Quando o ciclo termina, o material é descarregado em funis aquecidos, que preservam sua temperatura ideal. Dali, ele segue para caminhões basculantes revestidos com camadas antiaderentes, prontos para transportar a mistura até os canteiros de obras. Antes de sair, os caminhões são cobertos com lonas isolantes, garantindo que o calor seja preservado durante a viagem. Um detalhe crucial para que o asfalto mantenha a consistência perfeita até o momento da pavimentação. Assim que os caminhões chegam ao canteiro de obras, a mistura asfáltica quente é descarregada diretamente no funil da pavimentadora.
Essa máquina impressionante distribui o material por toda a extensão da pista, espalhando-o em uma camada contínua sobre a base previamente preparada. Na traseira da pavimentadora, uma régua niveladora controlada por sistemas hidráulicos e guiada por sensores a laser garante que o asfalto seja aplicado com a espessura, suavidade e inclinação exatas exigidas pelo projeto. Enquanto o material ainda está quente, entra em cena uma frota de rolos pesados, responsáveis por compactar a camada. O primeiro é o rolo de tambor de aço liso, que dá a compactação inicial. Em seguida, o rolo pneumático de pneus de borracha, com dezenas de toneladas, pressiona o agregado, eliminando vazios. Por fim, o rolo vibratório de aço finaliza a superfície, aumentando a densidade e deixando-a lisa e uniforme. Durante todo o processo, a temperatura da mistura é rigorosamente monitorada. Se o asfalto esfria abaixo de 95 graus Celsius, ele perde a capacidade de ligação e se torna rígido demais para ser compactado corretamente. Quando a compactação está concluída, a superfície ainda retém muito calor. Os trabalhadores então borrifam água, tanto para acelerar o resfriamento quanto como um teste prático de qualidade. Se a água se espalha uniformemente, a estrada está aprovada. Mas se formam poças, bolhas ou fissuras, é sinal de que a densidade não foi atingida. Além desse teste, engenheiros utilizam equipamentos a laser para medir a planicidade e a inclinação, além de retirar amostras do pavimento para análises em laboratório. Só depois que todos os parâmetros são confirmados, da impermeabilidade à drenagem, a nova estrada pode ser oficialmente aprovada e liberada para o tráfego. E assim surge uma nova via, preta, lisa, resiliente e forte o suficiente para suportar o peso de milhares de veículos todos os dias. É o fim de um longo processo industrial, mas ao mesmo tempo o início de milhões de novas jornadas. O asfalto é um dos materiais mais reciclados do planeta. Em vez de simplesmente descartar o pavimento antigo, as empresas de construção o reaproveitam em novas obras, reduzindo custos e impactos ambientais. O processo começa com máquinas chamadas fresadoras, que trituram a camada superficial de rodovias antigas, removendo blocos e fragmentos de asfalto endurecido. Esse material é então carregado por caminhões e levado de volta às usinas. Na planta de reciclagem, o asfalto fresado é peneirado, moído e separado de impurezas, como areia, pedras soltas e restos de concreto. Em seguida, é aquecido em tambores giratórios para recuperar parte de sua maleabilidade. A essa mistura reciclada se adiciona CAP novo, cimento asfáltico de petróleo, óleos rejuvenescedores e agregados frescos, devolvendo as propriedades de adesão e resistência necessárias. O resultado é uma nova mistura asfáltica, que pode ter até 40% de material reciclado, sem perda significativa de qualidade. Em alguns projetos urbanos, esse índice pode chegar a 100%, principalmente em camadas de base. Esse processo não só economiza recursos naturais, como também reduz a emissão de CO2, o consumo de energia e o volume de resíduos descartados em aterros. Uma prova de que engenharia e sustentabilidade podem caminhar lado a lado na construção de estradas. Por trás de cada estrada que cruzamos, existe um processo grandioso e altamente tecnológico. Desde a extração do petróleo bruto até a produção do CAP, da mistura em usinas ao transporte em caminhões aquecidos, da pavimentação milimétrica à compactação por rolos de toneladas, tudo é planejado para entregar resistência, durabilidade e segurança. O asfalto não é apenas uma camada preta no chão. É um produto da engenharia moderna, resultado de décadas de pesquisa, de controle rigoroso de qualidade e de uma logística impressionante. E o ciclo não termina quando a estrada se desgasta. Com a reciclagem, o asfalto é reaproveitado e volta a ganhar vida em novas vias, mostrando que até mesmo as rodovias podem ser renovadas sem desperdiçar recursos preciosos. Assim, cada viagem que fazemos, cada caminhão que transporta cargas ou cada ônibus que leva pessoas ao trabalho só é possível porque milhões de toneladas de asfalto foram produzidas, aplicadas e mantidas com precisão.
Da refinaria ao asfalto sob nossos pés, essa é a fascinante jornada de como são feitas as estradas que conectam cidades, impulsionam economias e aproximam pessoas. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos.